Deus. Meus amados, a paz do Senhor para toda a igreja. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa igreja maravilhosa reunida aqui nesta noite para comemorar o 58º aniversário da IMF. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, sua esposa missionária Patrícia, nosso pastor vice-presidente, pastor Luiz Henrique Medeiros, juntamente com a missionária Érica. Glória a Deus, nosso pastor e mentor, que tem nos ensinado, né? E todos os pastores presentes, me sinto honrado, humilde, diante de nobres pastores cheios do Espírito Santo, né? Deus me ensinou a estar sentado e também, quando Deus quer que estejamos aqui, obedecemos a voz do Espírito Santo. Amém, meus amados? Aproveitando que a igreja está sobre os pés, eu convido a todos para abrir vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1 e 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1 e 2. Glória a Deus, louvamos a Deus pela banda, está cooperando conosco aqui o Gessé, guitarrista da Assembleia de Deus, Felipe, também da Povo de Deus, o Edson da Assembleia de Deus, pastor Natanael, que é o tecladista da banda, ele é da IMF, Missão de Fé, Mauá. Glória a Deus, temos aí um músico de cada lugar, eu não esqueci de ninguém, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, o tempo de frio eu fico um pouquinho com medo. Por quê? Eu vou poder falar que minha esposa não está presente. No tempo do frio é complicado, irmãos, lá em casa. O ano passado eu lembro que chegou o frio e eu me agasalhei bem para dormir. Coloquei uma roupa quentinha, a minha meia, e eu falei, agora eu vou dormir tranquilo, porque tem pessoas que quando está com frio no pé não dormem, não é assim? E eu falei, eu vou colocar a minha meia, eu vou dormir tranquilo. E de madrugada eu acordei com frio nos pés, irmãos. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu lembro que eu coloquei meia. E minhas meias não estavam nos pés mais. Aí eu acordei de manhã, minha esposa falou, amor, eu acordei de madrugada com frio nos pés, fiquei com preguiça de levantar e peguei as suas meias. Então, irmão, eu vou ficar esperto nesse inverno e vou amarrar minhas meias, porque eu não posso perder não. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Prepara seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu pedi permissão para o pastor e vou louvar Deus com um louvor bem conhecido da igreja. Eu gostaria que a igreja me ajudasse. Incomparável, amém? A igreja me ajuda com essa canção. Espírito de Deus, não se compara a prata, não se compara a ouro, nem as pepitas do fino diamante poderão me satisfazer. Não há nada melhor que tua presença, Espírito de Deus, não se compara a prata, não se compara ao ouro, nem as pepitas do fino diamante poderão me satisfazer. Maravilhoso em todo tempo,
indescritível é sua beleza, és incomparável. Me lançarei em teus braços, Senhor, prostrar-me-ei em adoração. Me lançarei em teus braços, Senhor, prostrar-me-ei em adoração. Me lançarei em teus braços, Senhor, prostrar-me-ei em adoração. Me lançarei, oh, prostrar-me-ei em adoração. Maravilhoso em todo tempo, cuida de mim. Indescritível é sua beleza, és incomparável. Maravilhoso em todo tempo, cuida de mim, cuida de mim. Indescritível é sua beleza, és incomparável. Me lançarei, prostrar-me-ei em adoração. Me lançarei em teus braços, Senhor, prostrar-me-ei em adoração. Me lançarei, oh, prostrar-me-ei em adoração. Aleluia. Glória a Deus. Você está preocupado? Você está preocupado aqui nesta noite? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Isaías: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vai preparando, despreocupa. Tempo de crescimento, o tema que foi proposto. E o tema que Deus colocou no meu coração é: liberto das sombras para o crescimento. Liberto da escuridão para o crescimento. Quando o pastor me convidou para ministrar essa palavra, eu comecei a estudar a palavra e também ouvi vários pregadores ministrando a palavra de Deus. E um testemunho me chamou muita atenção quando um pastor, ele disse que juntamente com a sua esposa foi passear num parque. O parque era muito bonito e chamava muita atenção e tinha muitos cactos de 30 pés de altura. E à medida que ele andava por aquele parque tão lindo, ele admirava aquela paisagem maravilhosa. Ele ia conversando com a sua esposa e caminhando. E ele apressou os passos e de repente ele se depara com uns cactos que era menor. Tinha a altura dele. Acostumado com aquela paisagem, aqueles cactos de quase 10 metros de altura. De repente um cacto de 1,5 metro, 2 metros. E ele chama a sua esposa e pergunta para ela: está vendo só?
esses cactos aqui é diferente. Eles devem pertencer a outro grupo. Porque olha só, todos tão grandes, agora esses daqui são menores. E aí é onde eu falo que é muito importante o marido valorizar a sua esposa, porque ela é uma profeta dentro da tua casa. Muitas vezes você gasta tanto dinheiro com o encontro de casal e tanta coisa, e não sabe ouvir a sua esposa, que Deus colocou do seu lado para ser uma profeta na tua vida. E de repente ele só olhava para baixo, e ele chama a esposa e fala: olha só. E ela fala para o marido assim: não, dá uma olhada para cima. E ele olha para cima. E de repente tinha uma árvore muito grande, que era o carvalho. E os galhos daquele carvalho atravessavam por cima do cacto. E a luz do sol não chegava no cacto. E aquele cacto não se desenvolveu, porque a luz não chegou nele. Portanto, o cacto estava no mesmo lugar. Ele estava plantado na mesma terra, tinha o mesmo clima, ele tinha o mesmo potencial, mas não se desenvolveu. Sabe de uma coisa? A palavra que Deus vai falar contigo hoje é uma palavra profética, é uma palavra que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Portanto, eu quero dizer algo para você. Quando eu chego no altar, quando eu venho para a igreja, eu não venho brincar com o meu tempo, eu não venho aqui passar o meu tempo, porque toda vez que eu entro neste lugar, Deus tem uma palavra para o nosso coração. A sombra, a escuridão não deixou aquele cacto crescer. Sabe, o crescimento é algo tremendo, porque o crescimento muitas vezes faz com que as pessoas tenham medo. O crescimento faz com que as pessoas tenham medo de mudança, medo, insegurança. O crescimento, ele traz muitas vezes dentro de nós um medo de avançar. Quando olhamos para o ministério, quando olhamos para a igreja crescer, as pessoas precisam crescer. Para a igreja crescer, nós pastores precisamos crescer. Para a igreja crescer, os obreiros precisam crescer. Sabe, muitas vezes nós ficamos admirados com um barulho, mas o verdadeiro evangelho, ele vem no som angelical. O verdadeiro evangelho vem numa doce, mansa e suave. Muitas vezes estamos iludidos com tanta coisa, mas o crescimento muitas vezes ele acontece no silêncio. O crescimento muitas vezes ele vem através de uma voz mansa, e muitas vezes nós não entendemos, mas Deus quer te levar para o crescimento. Ele te convida nessa noite: filho meu, filha minha, você quer crescer, dar as mãos para mim, porque eu vou te levar para o crescimento. Não precisa ter medo, não precisa ficar inseguro, porque eu estou contigo nessa jornada e não vou abandonar você. Crescer exige sair da zona do conforto, e a incerteza pode ser assustadora. Nós olhamos para a palavra do Senhor e observamos que um homem chamado Gideão, ele é visitado pelo próprio anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chega para ele e fala: o Senhor é contigo, príncipe valoroso, varão valoroso. Só que aquele homem estava vivendo numa baixa estima. Aquele homem estava vivendo num momento difícil da vida dele, e mesmo sendo o anjo do Senhor falando com ele, não adiantou nada. Sabe, tem hora que nenhuma voz causa efeito na nossa vida. Tem hora que nada que é falado para nós traz mudança.
Tem hora que não acreditamos mais em nada, não acreditamos na voz profética, não acreditamos na voz do Espírito Santo, não acreditamos nem em Deus. Tem hora que estamos focados em nós mesmos e nas nossas miserabilidades, na nossa dúvida, e tem hora que não ouvimos a voz de Deus. Mas nessa noite, preste atenção, o Espírito Santo está falando contigo assim: eu sou contigo, mulher, eu sou contigo, varão. Eu sei que está difícil a caminhada, eu sei que está tumultuado, eu sei que parece que está tudo fora do lugar, mas eu sou contigo. Preste atenção na minha voz, saia dessa zona do conforto, não precisa ter medo e nem ficar inseguro, pode ficar tranquilo, porque aquele que está te chamando, aquele que está falando contigo, é o Deus que vai te ajudar. E de repente dentro do teu coração gritou assim: pastor Daniel, mas eu já ouvi isso daí várias vezes, pastor Daniel, eu já ouvi essa palavra várias vezes e nada mudou na minha vida. Gideão estava vivendo da mesma forma, como o Senhor é comigo. Olha só, tudo que eu faço, tudo que eu planto, o inimigo vem e leva de bandeja. Tudo que eu faço de bom, tudo que eu faço na igreja, tudo que eu faço para Deus, nada muda, nada acontece, tudo continua na mesma e até pior. Portanto Deus grita mais uma vez: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, Senhor, como pode o Senhor ser comigo? Quantas pessoas vivendo desse jeito? Como pode o Senhor ser comigo? Olha só a minha situação, olha só a minha saúde, olha só a minha finança, olha só a minha vida emocional. Olha o pastor gritando: como pode o Senhor ser comigo? Se eu estou fazendo o melhor para ver o crescimento da obra e nada tenho visto. Olha só, o crescimento muitas vezes na matemática de Deus é o contrário da nossa. Para Gideão era 32 mil soldados, mas para Deus o crescimento era 300. Ó, sabe de uma coisa? Olha, Deus, olha só o que Deus vai falar agora. Muitas vezes você acha que ganha mais, a sua vida vai mudar. Muitas vezes um salário menor a sua vida muda, porque a matemática de Deus não é a sua. Olha só o que Deus está falando aqui. Deus está falando de matemática. Deus parou agora na matemática. $300, mas cada um dos 300 quer dizer 1000. A sua vida vai mudar com o pouco que Deus tem dado. O pouco que Deus tem colocado na tua mão vai acontecer milagre. O pouquinho que Deus tem colocado na tua mão vai acontecer milagre. Olha aí, pastor, o pouquinho que Deus tem colocado lá na congregação vai acontecer milagre. Cuida bem daquilo que Deus tem colocado lá, porque o milagre está ali nos 300, o milagre está ali. Insegurança. Quantas pessoas duvidam da sua própria capacidade? Aquele cacto estava no mesmo lugar, mas aqueles galhos, a sombra, a escuridão impediu o crescimento daquele cacto. Nesta noite, sabe, você tem um potencial tão lindo, você tem uma capacidade tão linda. Deus colocou algo dentro de você tão lindo. Deus colocou um dom, Deus colocou um projeto dentro do teu coração. Deus colocou algo grande aí dentro. Mas sabe de uma coisa? O inimigo é especialista em colocar por cima do projeto de Deus, sabe, aqueles galhos enormes para ofuscar o projeto de Deus na tua vida. Mas nesta noite Deus está removendo os galhos secos, Deus está removendo a escuridão, Deus está te tirando da sombra e te trazendo para a luz, para viver o que você nunca imaginou.
Meu Deus do céu. Todo homem, toda mulher que tem um projeto de Deus, ele acha que não tem. Deus fala: Moisés, vai resgatar o meu povo, Moisés. Olha o que Moisés diz: eles não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não apareceu para ti, Moisés. Sabe, não tem a ver com você, tem a ver com Deus que te chama. Você será massacrado, vai ser. Você será desprezado, será. Mas se Deus te chamou, Deus só está pedindo para você obedecer nessa noite. Deus está pedindo para você não retroceder. Deus colocou um dom lindo dentro de você. Tempo de crescimento, igreja crescendo, pessoas crescendo, obreiros crescendo, músicos crescendo, levitas crescendo, crianças crescendo. Tempo de crescimento, o crescimento já começou. Deus fala para Jonas: Jonas, vai pregar minha palavra, Jonas. Olha que Jonas diz: o seu medo era tão grande que ele escapa. E ele fala: eu vou para Tarsis. Mas o Senhor mandou Jonas para Nínive. Ele pega o caminho ao contrário. Sabe de uma coisa? Nessa noite, não fuja daquilo que Deus tem te chamado. Não faça igual Jonas, não pegue o caminho ao contrário. Não tenta sair da onde Deus mandou você ficar. Não tenta fazer o contrário daquilo que Deus manda você fazer. Deus só tinha um problema: de salvar o povo de Nínive. Agora Deus tem dois problemas: salvar o povo de Nínive e resgatar um profeta que estava em desobediência. Sabe de uma coisa? Não gera o segundo problema para Deus, não. Pelo amor de Deus, nesta noite, não gera o segundo problema para Deus. Você não é um problema para Deus, você é uma bênção na mão dele. Não faça essa bênção se tornar em um problema. Você é uma bênção, você é chamado, Deus te escolheu e Ele conta contigo. Mas não torne a bênção em problema nas mãos de Deus. O medo muitas vezes paralisa as pessoas, porque elas ficam pensando o que as pessoas vão achar dela. As influências externas muitas vezes paralisam a pessoa que Deus está escolhendo para fazer algo extraordinário. Quando Deus te chama para fazer algo extraordinário, você fica preocupado: o que vão pensar de você? O que vão pensar de mim se eu pregar e falar aquilo que Deus mandar? Eu vou perder os meus amigos, eu vou perder a minha família. Se eu ministrar, se eu falar, se eu pregar a palavra de Deus, a minha família vai me abandonar, ninguém vai gostar de mim mais. Nos preocupamos com a influência externa. Portanto, eu quero dizer algo para você: muitas vezes alguém sai da tua vida e Deus coloca 2, 3, 4 para suprir aquela necessidade. Não se preocupa com a influência externa, mas nessa noite se preocupa com o chamado de Deus para a sua vida. Um homem, Elias, ele passou por um momento de grande desânimo por causa de Jezabel. Depois de um confronto épico contra os profetas de Baal ao Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder, Elias esperava uma mudança radical, significativa para Israel. E aqui tem uma palavra profética para cada um de nós. Depois daquele confronto, depois de Deus demonstrar a glória dele, Elias imaginava que agora Deus ia estender um tapete vermelho para ele.
Elias imaginava agora que Deus ia falar: Elias, você é o cara mesmo, Elias. Elias, você está de parabéns. Vem agora descansar aqui, Elias. Agora eu vou preparar para você alguém para te dar o melhor jantar, Elias. Sabe de uma coisa? Olha o que Deus vai falar contigo agora. Agora, meu querido, vai doer um pouquinho, mas agora você segura ou não. Sabe de uma coisa? Depois de um culto como esse, todo mundo espera um tapete vermelho. Depois de um culto como esse, onde a glória é manifestada, todo mundo espera que lá fora tudo será resolvido. Mas não é assim o evangelho. Sabe o que é? Depois de um culto como esse, fica Deus e Satanás olhando para ver qual será a sua decisão. Aí, tá vendo? Aí Satanás fala: tá vendo só? Um culto como esse, mas agora se o Senhor não fazer o que Ele pediu, ele para, ele desanima. Sabe, depois de um culto como esse, não tem a ver com aquilo que vai vir na tua vida, tem a ver com Deus que você serve. Se você vai acreditar nele ou não, se você vai continuar ou não. Depois de uma glória sendo manifestada, tem a ver com quem você serve, com quem você é leal. Não importa o que Deus faça aqui, o que Ele vai fazer lá fora, não tem nada a ver. Eu não espero um tapete vermelho, porque maior que o tapete vermelho é a presença do Espírito de Deus. Eu não espero um manjar, porque maior que o manjar é a presença de Deus. Eu não espero nada, porque dele eu já tenho tudo. Não traia Jesus, não traia o Espírito Santo depois de uma glória. Elias imaginava que tudo seria melhor, mas foi tudo ao contrário. Ele fez o que Deus mandou, e agora Jezabel queria matá-lo. A obediência, ela gera em você graça e fé. O que você está esperando depois de um culto como esse? Pastor Daniel, mas o que é isso? E de repente Deus visita Elias. Veio um terremoto, veio um vento, e de repente Elias é surpreendido por uma voz tão linda. E Deus fala com Elias. Muitas vezes a presença divina não podia ser encontrado no grande ruído e no despedaçar das rochas. Também não estava estremecido do solo, mas estava naquele silêncio. Algumas vezes a ostentação e o barulho imitam a espiritualidade. Muitas vezes nós achamos que o grande terremoto é sinal de espiritualidade, que o barulho das rochas é sinal de espiritualidade. E nós, obreiros, estamos sendo admoestados nas terças-feiras aqui, onde estamos sendo ensinados a ter a palavra dentro do nosso coração, e não ser conduzido por ventos ou por terremotos ou por barulhos, nem ser iludido por nada disso, mas estar atento à voz mansa e suave, que é a voz do Evangelho, que é a voz que transforma. Porque a presença de Deus não precisa de barulho, apenas a presença dEle tem poder de curar, tem poder de mover. A presença dEle tem poder de mudar circunstâncias, sabe? A sua presença cheio de Deus naquela casa tem poder de mudar tudo. A tua presença cheio da presença de Deus naquela empresa tem poder de mudar tudo. A tua presença naquela congregação tem poder de mudar tudo. Sabe de uma coisa? Nessa noite Deus está te chamando para uma intimidade, para viver uma intimidade com Ele. Meu Deus, uma voz não rouca, mas gentil, mais como um ciclo do que como um rugido, algumas vezes suave, fácil e musical. O Evangelho é uma voz gentil de amor, graça e misericórdia, sabe? E nessa noite eu abro um parênteses. Cuidado para você não ser iludido e enganado pelo som dos terremotos, que não transforma e não muda e não gera nada dentro de você. Mas nessa noite Deus está te chamando
para estar atento à voz do Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu amor, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O crescimento muitas vezes é impedido pelo apego ao passado. Quantas pessoas apegadas ao passado, elas não conseguem se libertar, isso se torna um galho cobrindo o cacto. Nessa noite Deus está te convidando para desapegar do passado, para você liberar perdão. Cada vez que pecamos, algo em nosso coração vai morrendo. O nosso coração é um lugar de descanso de Deus. Não existe homem perfeito na terra. Por isso que quando nós erramos, falhamos ou pecamos, nós precisamos nos recorrer a Deus. O nosso coração é o lugar que Deus procura para poder Ele se fazer presente. E muitas vezes Ele procura o meu coração e não acha lugar. Não acha lugar porque eu não quero me quebrar. O meu vaso, eu acho ele perfeito, mas tem hora que o vaso precisa ser quebrado. Tem hora que o vaso precisa ser amassado. Tem hora que o vaso precisa ser moído. Sabe de uma coisa? Deus, Ele tinha prazer de ir lá visitar, sabe, Adão e Eva. Adão, eu quero estar contigo. Deus, nessa noite, Ele busca um coração. O nosso coração é o lugar que Deus mora. E muitas vezes, por coisas tão mínimas, nós deixamos Deus do lado de fora. Apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a lição, a lidar com a ofensa para não perder a voz de Deus, a presença do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Um coração endurecido é sinal de um começo de morte espiritual. Tudo começa com um coração endurecido. E aí nós vamos perdendo a alegria da salvação. Sabe, estamos vivendo num momento em que as pessoas não sentem mais prazer de estar na igreja. É o começo do coração ficar endurecido. As pessoas acham, para que eu estar na igreja? Para que eu estar entre irmãos? É o começo do coração ficar endurecido. Em seguida, a gente vai perdendo a consciência e já não vimos mais a voz do Espírito Santo. Sabe, nessa noite, Deus quer que o seu coração seja o lugar de repouso de Deus. Tempo de crescimento. Deus está tratando com nós de uma maneira profunda, nos levando a uma profundidade com Ele para crescer. Deus está cuidando da nossa raiz. Uma raiz saudável vai gerar uma árvore frondosa. Sabe de uma coisa? Deus, Ele conta contigo e Ele está chamando você para viver um novo tempo com Ele. O Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito, quebrantado. É um mecanismo de Deus para nos livrar da independência, para ter comunhão conosco e liberar a vida em nós. O que mais faz as pessoas ter medo de crescer? Falta de propósito. A falta de propósito e de conexão com Deus impede as pessoas de crescer. Qual o seu propósito nesta noite? Sabe, quando você sai da sua casa e vem para a igreja sem propósito, porque o coração já não queima mais. Você vem por uma obrigação, porque você tem um cargo, porque você precisa fazer alguma coisa na igreja, mas o coração já não pega fogo mais. Sabe de uma coisa? Antes de eu estar neste altar, eu pedi licença para minha esposa. Eu falei, eu preciso entrar no quarto. E eu passei 1h30 cultivando a presença de Deus ali. Primeiro, eu preciso cultivar o fogo da adoração dentro do meu coração, para poder também chegar aqui com o meu coração aceso, com o meu coração pegando fogo. Sabe de uma coisa? Precisamos preparar lá para poder chegar aqui e criar aquele relacionamento. Mas estamos tão atarefados, estamos tão ansiosos, que chegamos do trabalho, tomamos o nosso banho, olhamos o celular e olhamos as redes sociais e viemos para a casa de Deus, e muitas vezes achamos que
a igreja está fria. Não é nada disso. Precisamos crescer, precisamos ter o nosso tempinho lá na nossa casa e chegar com o nosso coração pegando fogo. Tempo de crescimento, é tempo de crescimento. Pastor Daniel, mas o mundo está virado de ponta cabeça. Eu quero dizer algo profético para você nesta noite. O crescimento não depende de mim nem de você. É tempo de crescimento e a igreja vai crescer. A igreja vai crescer, a igreja vai crescer. É tempo de crescimento e a igreja vai crescer. Você vai crescer, você vai progredir, você vai prosperar. Sabe de uma coisa, a onda está vindo e basta você querer pegar o momento da onda ou não. Existe oportunidade na nossa vida que vem e não volta mais. A oportunidade é esta, a oportunidade é esta que Deus está colocando diante de nós. Há uma porta aberta para você passar por ela. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E agora eu gostaria de compartilhar com a igreja algo que Deus falou comigo. Deus falou comigo que existe um clamor muito grande de pessoas que desejam ver a obra parar. Esse clamor, ele é universal. Por quê? Se Deus me deu o talento, me deu condições, estou no mesmo lugar, eu mais critico do que tento fazer melhor. Porque eu mais aponto do que arregaço as minhas mangas e tento fazer melhor. Porque a vida de pecado é gostosa. E quem vive nessa vida torce para que ninguém mais ministre a palavra de luz. Porque quando se acostuma a viver na escuridão, a luz acaba sendo algo terrível. Mas nessa noite Deus falou comigo também que essas vozes não vão impedir o crescimento dos obreiros, dos pastores. Essas vozes não vão impedir o crescimento da igreja. Eu não sei de que lado você está, se é a voz que deseja parar ou a voz que deseja continuar, mas existe um clamor no mundo de fazer com que o altar pare. Porque a palavra incomoda, a verdade incomoda, a luz, ela incomoda. Porque queremos viver na nossa vidinha, sem ser incomodado com nada. Queremos viver no nosso isolamento. Não queremos ser atormentados por ninguém, não queremos receber uma palavra de Deus. Porque a nossa vidinha está boa do jeito que estamos vivendo. E aí tem um clamor. Seria tão bom se parasse tudo isso. Que aí a luz não chegaria mais em mim. Eu poderia viver a vida que eu quero. Seria tão bom para mim como pastor Daniel. Se o pastor Daniel pudesse viver a vida que ele quer e quando ele chegasse no altar, não tivesse uma palavra de confronto, uma luz para falar para ele: pastor Daniel, você precisa sair desse lugar e vir para o lugar que eu quero que você esteja. Mas eu quero dizer algo para você: o mundo querendo ou não, Satanás querendo ou não, o diabo querendo ou não, a voz vai continuar sendo soada, sendo rugida, a voz vai continuar sendo pregada. Eu quero dizer algo para você: Deus está te dando uma oportunidade para cada um de nós, de passar para o lado de lá, para o lado de lá, para o lado de lá. Recaparabastore, candarabastore, cambarabastou. Meu Deus do céu, eu só estou sendo nessa noite humilde e transmitindo o que Deus falou comigo. Deus falou para mim, pastor Daniel: Daniel, tem uma voz muito grande ressoando, uma voz desejosa, porque muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo do lado de lá já.
não tem coragem de arregaçar sua manga. Tem dom, tem talento, está no mesmo terreno, tem a mesma capacidade até de fazer melhor, mas não querem. E muitas vezes busca em um e o outro uma forma de poder massacrar um ao outro. Não respeitamos a história de ninguém. Vivemos o hoje. Não importa se eu errei hoje, a minha história não tem nada a ver, ela não vale a pena. O que vale a pena é o que você fez hoje. E a história, e a renúncia. E as noites acordadas. E a hora que o pastor viajou e deixou a esposa, deixou os filhos. Mas a voz quer parar. Eu não vim aqui, meu amado, falar o que eu quero, mas aquilo que Deus colocou na minha vida. E Deus vem colocar diante de nós aqui hoje uma oportunidade de passar para o lado correto. Deus está falando comigo e com você. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode estender as suas mãos, não atrapalhe. Se você não pode fazer alguma coisa, não atrapalhe. Mas nessa noite, Deus quer mudar o meu coração. Deus quer mudar o teu coração. Deus quer voltar a morar no teu coração. Sabe, é um tempo de crescimento. Eu convido você para se colocar sobre os pés neste momento. Recabastou. Oh, recambarabasto, recabarabacatarabasto. Echecandai chore cambaro que hanaramakadarabasto. E o seu tempo, pastor? Agora o diabo quer jogar na lata do lixo esse tempo todo? Só porque você está igual Elias agora, um pouquinho desanimado, cansado. Aí o inimigo aparece e fala, está vendo só? Para quê? Hein, pastor Flávio? Deus respeita a história. Os jovens que estão chegando agora, cuidado, para não desrespeitar a história do pastor que chegou primeiro. Não tem prosperidade quando não respeita a história de quem veio. Muitas pessoas com a árvore cobrindo o seu cacto porque você apenas não sabe respeitar a história. Você não sabe honrar. Geralmente você vai junto com a multidão e começa a passar para o time de lá, a voz que clama para parar. Mas nessa noite Deus está levantando um exército que vai continuar clamando. Recabastou, recabastou, recabastou. E sabe que Deus fala comigo? Muitos pastores dizem assim, porque só eu, Deus, porque só eu, Deus. Sabe de uma coisa? Porque é por causa de você que muitas pessoas não morrem. É por causa de você que muitas famílias não perecem. É por causa de você que muitas pessoas estão prosperando, progredindo. É por causa de você, Deus escolhe alguém para salvar outros. Deus levanta alguém para salvar multidões. Sabe de uma coisa? Quem sabe está cansado para você, pastor. Quem sabe está difícil, mas Deus te escolheu para que outros não venham perecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tempo de crescimento. Deus está tirando pessoas da sombra aqui nessa noite. Deus está curando feridas aqui nessa noite. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. É tempo de crescimento, você vai crescer como nunca imaginou na tua vida. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai voltar a fazer morada no teu coração. Ah, meu Deus. Meu Deus. É tempo de crescimento. Com permissão do pastor, você pode dar as mãos para essa pessoa que está do seu lado neste momento. Se é sua esposa, você fala para ela, vamos crescer. Fala para esse pastor que está do seu lado, nós vamos crescer juntos. A voz aqui dentro é maior nessa noite. Nós vamos crescer, nós vamos progredir. O crescimento já começou. Deus está removendo os galhos que estão fazendo sombra, que está fazendo escuridão. Sabe, Deus está removendo, vai começar algo novo a acontecer na tua vida.
Sabe, algo novo. Deus colocou capacidade na tua vida. Deus colocou unção na tua vida. Deus derramou graça na tua vida. Olha só, Deus está resgatando pastores aqui nessa noite. Deus está resgatando pastores aqui nessa noite. Não tem problema ficar cansado não, não tem problema não, meu querido. Quando você está cansado, Deus vai te buscar lá, Deus te serve lá, Deus vai atrás de você lá. Deus não esquece a sua história. Meu Deus, despreocupa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Demais, porque o desespero seu, estou aqui dentro do barco. Fique em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire, tranquilize a sua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire, tranquilize a sua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai naufragar. Na hora certa vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do mar. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos
Olha só o banquete que Deus está fazendo aqui nessa noite. As luzes daqui a pouco vão se apagar. Nós vamos sair. E aí, meu caro? Ou você confia, ou você acredita, ou acredita. Pastor Daniel, mas olha só as dívidas. Agora eu falo para o altar. Eu tenho feito tudo que Deus tem mandado, mas olha só a situação. Eu esperava que depois disso tudo a situação mudaria, mas Deus te chama para caminhar pela fé e pela matemática dele, porque se você chegou até aqui, você vai continuar muito mais, porque sou eu Deus que te sustento. Você pode profetizar para essa pessoa que está do teu lado. Diga a ela: vamos crescer, vamos passar para o lado de lá, vamos crescer. Nós vamos crescer, vamos crescer, vamos progredir. É tempo de crescimento, é tempo de crescimento. Fale com fé, fale com ousadia. É tempo de crescimento.